Fala pessoal, tudo legal? Quem fala é o Rook de novo, mais um vídeo aí, a gente tá voltando a postar. E como prometido, hoje eu vou estar mostrando pra vocês o garotão aqui, né, falando mais sobre ele, etc. E como é a minha opinião sobre ele, né, eu tô com ele já faz um ano e meio, basicamente. Esse é um Fiat Palio 1.0, modelo Economy do ano 2010. E bom, vamos lá, eu comprei ele já faz, como eu já disse, um ano e meio. Eu comprei ele com 150 mil quilômetros rodados, ele já estava bem rodado, apesar que o antigo dono ele rodava mais em estrada, né? Eu moro no interior, então para qualquer coisa precisa pegar a estrada e ir para outra cidade, então é natural que os carros daqui dessa cidade sejam mais rodados. Mas ainda assim estava em um estado assim impecável. O antigo dono cuidou muito bem desse carro, ao contrário da Ninja, né? Fez todas as manutenções preventivas, etc. Então, olhando o carro, eu realmente achei que valesse a pena. Mandei no mecânico, o mecânico aprovou. O carro está realmente muito bom. E eu vou estar explicando para vocês, mostrando para vocês o que ele tem de bom, o que ele não tem de tão bom assim, né? Apesar de ser um ótimo carro, claro que ele tem alguns pontos que não são positivos, até pelo preço, né? Pelo valor dele, etc. E eu vou estar falando isso para vocês agora. Bom, vamos lá. Eu vou estar mostrando o que esse carro tem, né? Porque ele não é básico, ele tem o Kit Celebration. Então, tem bastante coisa que o Palio, mesmo sendo na mesma versão, mas a versão básica não tem, né? Ele é 4 portas, tem ar-condicionado, direção hidráulica, tem encosto de cabeça reguláveis de todos os bancos, com exceção do meio do banco de trás, o que é natural. Todos os cintos são retráteis. Tem farol auxiliar de freio. Ele também vem com farol de neblina. Isso não é farol de milha, pelo amor de Deus. Isso é um farol de neblina. E tem câmera de ré. Fora isso, o motor dele é um motor 1.0 Fire do ano de 2010. Né? Ele foi o ano de 2010. Esse motor Fire ele foi otimizado em relação ao motor Fire de 2009, 2008 para trás. Então ele tem 73 cavalinhos. E é claro, pelo estado que o carro tá e pela forma que ele desempenhou comigo, eu tenho a mais total certeza que os pangaré tá tudo aí ainda. Não morreu nenhum por enquanto. E bom, tem vidros elétricos, etc. Eu vou estar mostrando para vocês. Então vamos lá. Esse é o visual por fora do carro, né? É um carro bonito, tá? Apesar do ano dele já ser o projeto mais antigo, né? O chassi o chassi desse Palio, ele é o do mesmo Palio de 97, se eu não me engano, que veio para o Brasil a primeira vez. Então já é um chassi antigo. O modelo ele é do Palio que foi lançado em 2003. Então, querendo ou não, ele é um projetinho antigo, mas ainda assim ele é muito bonitinho. Na minha opinião, ele é a versão do Palio mais bonita ainda dos dias de hoje. Isso contando, tá, os Palios novos, aqueles 2015, 2016 até 2019, aquela nova versão do Palio. Eu ainda acho essa mais bonita e creio que seja a opinião da maioria das pessoas realmente, né? Se você levar em consideração que esse Palio foi a versão mais vendida do Brasil da história, né? Então agradou bastante gente. Bom, então esse é o visual exterior. Vê que ele está em muito bom estado, não tem nenhum tipo de detalhe para fazer, tá? Os pneus estão em bom estado, etc. Então vamos dar uma olhadinha por dentro. Essa aqui é a chavinha, calma aí, tá difícil. Essa aqui é a chave que veio com ele. É uma chave simples, porém é uma chave até que bonita. Ela não é simples demais assim, ela é bonitinha, tem os dois comandos de destrava já direto na chave, tá? Então vamos dar uma zoiadinha por dentro, tá? Bom, de cara você vê que esse volante não é desse Palio, eu troquei, porque o volante antigo, que é o volante original, eu achava ele um pouco feio. Na verdade eu queria o volante do Fiat Idea,
que era um um pouco mais simples, porém não tão simples quanto o original desse Palio, mas não tinha na hora, e eu olhei esse, eu achei igualmente bonito, eu acabei colocando. O que a gente tem aqui? Bom, aqui em cima a gente tem a luz, né, a luz de teto. Aqui a gente tem o sensor do alarme. Foca a câmera. Oh, meu Deus. Aí. Aqui é a câmera do alarme. Aqui no painel a gente tem a marcador de combustível, o econômetro, o marcador de velocidade e o marcador de temperatura do motor. E aqui a gente tem o odômetro, tanto total quanto parcial. Desse lado a gente tem a saída de ar e um porta-treco. No meio a gente tem o rádio, a gente tem o desembaçador traseiro, pisca-alerta, 2 difusores de ar. Aqui depende da versão do seu Palio, tá? Aqui ele tem o aquecedor, né, o controlador de temperatura do ar. E aqui a velocidade do ar com o ar-condicionado, tá? Para você acionar o ar-condicionado é só ligar as ventoinhas e apertar para ligar o ar-condicionado. Aqui a gente tem os direcionadores, né? Se a gente quer o ar direto na nossa cara, ou no pé, ou nos difusores do vidro, tá? Então a gente pode selecionar isso também. A gente tem essa outra opção para deixar o ar de fora entrar ou circular o ar que já tem no carro. Aqui a gente tem uma tomada de 130 watts, 12 volts. Aqui um porta-treco e aqui um porta-moeda. O câmbio ele é simples, porém ele tem uma pegada legal. Muita gente fala que o câmbio é impreciso e eu concordo em partes, tá? Ele tem a impressão de ser um pouco folgado e às vezes para a marcha que você coloca ele parece que fica meio bobo, mas é questão de costume, tá? É questão puramente de costume. Já dirigi um Gol e o câmbio é infinitamente melhor, mas não chega a incomodar depois de um tempo. Você pode estranhar no começo, principalmente se você tiver acostumado com outro carro, porém não chega a ser um incômodo para mim. Vou fechar a porta. Aqui embaixo os pedais normal, tranquilo. Nas portas a gente tem a forração em tecido, é um tecido simples, porém é tecido, então ele dá um ar de conforto melhor, tá? Ele não é aquele plástico duro, né? É um acabamento que é legal, é legal de se ver, tá? Até porque é um carro de valor baixo, então é legalzinho de ter uma forraçãozinha em tecido. As travas dele não é nessa parte da porta, e sim direto na maçaneta. Então, para você trancar a porta é só você empurrar e ele tranca. Ele fechou o vidro do outro lado. E para destrancar, só dá uma puxadinha, ele destrava. Aqui a gente tem o controle dos vidros elétricos. Lembrando que os vidros elétricos são no Kit Celebration. Então a gente tem, é só na frente, então a gente tem do lado do motorista e do lado do passageiro. Eu não sei se em todas as versões o vidro elétrico se comporta dessa maneira, mas o meu ele só desce se eu segurar. Porém, para subir é só dar um toque, ele sobe sozinho. Eu não sei se ele é para ser assim, se tá com algum problema ou se... Bom, vai entender. O meu é assim. A regulagem dos retrovisores é manual. Além disso, os bancos não são duros. Eu nunca tive nenhum tipo de desconforto com o banco. O tecido dele é bom. Tá? É claro que não é um couro, não é aquele puta banco, mas, cara, é um banco. Você eu faço viagens longas com esse carro, todas as semanas praticamente. E nunca tive nenhum problema com banco, nem com dor, nem com nada, nenhum tipo de incômodo. O banco realmente é muito bom pro valor que ele oferece. Eu gostei bastante, tá? Não achei duro, não achei incômodo, não achei nada, tá? Aqui embaixo na porta tem essa imitação de couro aqui, que ela é macia. Então ela não fica só nesse tecidão, ela fica com o corinho embaixo aqui, ó, legalzinho, bonitinho.
Bom, do outro lado a gente também tem o vidro elétrico, a gente tem aquela, não sei se é um porta-revista, esse negócio aqui que o pessoal gosta de jogar coisa que não usa, tá tudo aqui. Ali tem mais um difusor de ar, bem simples, e aqui um porta-luvas, que não é muito grande, porém ele tem um porta-copos aqui, é simples, porém ajuda bastante. Aqui em cima o acabamento é em plástico duro. Aqui a gente tem as saídas de ar e as saídas de ar em direção ao vidro. Restante tudo plástico duro. Aqui a gente tem os comandos do para-brisa. Aqui comando de seta e farol. Então a gente tem as setas para cima e para baixo. Lanterna, farol baixo. Farol alto é para frente ou para piscar. Dá umas puxadinhas para trás. Aqui do lado, isso não é de fábrica, esse que foi colocado. Esse aqui é o acionador do farol de neblina. E esse retrovisor aqui, ele também não é o original. Inclusive eu vou fazer um vídeo sobre ele ainda. Esse é o retrovisor que tem a tela para câmera de ré, da marca Tech One, se eu não me engano. Eu vou fazer um vídeo sobre isso, mostrando como é que é tudo. Mas o retrovisor original está aqui embaixo. Ele é acoplado no retrovisor original para que você não precise retirar, e depois, se você quiser vender, você pode tirar e não vai causar nenhum tipo de alteração no seu carro. Bom, enfim, aqui em cima a gente tem os documentos, né, o porta-documento, a gente tem um espelhinho, não tem luz, mas deveras, né, pra quê? Aqui você também tem um outro espelhinho. Tem, dependendo da versão do seu Paulo, ele não tem espelhinho pro lado do motorista, mas nesse caso ele tem. Aqui a gente tem os 4 PQPs, os 3 na verdade, não tem pro lado do motorista. Opa, acabei de descobrir que só tem 2. Só tem 2 PQP, só tem um PQP na verdade. Realmente, só tem um PQP, nunca tinha reparado isso. Bom, enfim, vamos descobrindo o carro junto aqui. Aqui a gente tem o banco de trás, com os 2 encostos de cabeça, os cintos retráteis. Os cintos são de 3 pontos nas 2 pontas, só que no meio é um cinto de 2 pontos. O meu tá jogado lá para trás do porta-malas, porque eu não carrego ninguém no meu carro, então eu não gosto de deixar o cinto balangando pelo banco, então eu guardei eles lá atrás. E esse aqui é o espaço do motorista, é bem confortável, não é apertado, né? Apesar do carro ser pequeno, ele é confortável. A gente vai dar uma olhada no banco de trás. Bom, o banco de trás ele está regulado para minha altura. E olha que legal. Eu não sou alto, tá? Eu tenho 1,73 mais ou menos. E olha a distância. É o que? 2 palmos, cara. Então aqui para trás, esse banco que ele tá mais deitado, e ainda assim não incomoda em nada, ó. Essa é a distância do banco. O espaço traseiro é realmente muito bom, tá? Um carro compacto desse tem um espaço traseiro bem legal. O banco traseiro também é confortável. Aqui a gente tem as caixas de som, tanto as originais que ficam aqui, nesses 2 cantos, quanto essa que eu acabei colocando. As caixas de som originais, elas não são tão boas, tá? Elas são bem fraquinhas e ela estraga com muita facilidade. Então eu acabei optando por trocar. Aqui a gente tem o teto nesse tecido claro. E aqui a gente tem um plástico duro, que tem uma texturazinha, só para dar uma diferença. Na porta de trás a gente também tem a função em tecido, os vidros são manuais, a trava é da mesma forma que as da frente. E aqui embaixo a gente tem aquela imitaçãozinha de couro macio, igual a gente tem na frente. E é basicamente isso o lado de trás, não tem grandes coisas a oferecer, então a gente vai pro porta-malas. Vou dar uma saída aqui. Eita, nós. Bom, o porta-malas do Fiat Palio, ele é um porta-malas de 290 litros, que apesar de
Opa! Apesar de parecer pequeno, para uma pessoa que não tem família grande, não carrega muita coisa, é um porta-malas decente, ajuda bastante, é bem legal. E eu nunca tive nenhum problema com espaço de porta-malas, para falar a verdade. Nunca cheguei a não conseguir carregar algo por causa disso. Bom, esse é o espaço do porta-malas. Eu realmente acho ele de um bom tamanho, tá? Apesar, até porque o carro, a gente tem que lembrar do valor dele, né? Aqui eu carrego os fios para casa de chupeta, algumas ferramentas, etc. Aqui tá o cinto que eu falei e o engate. Aqui embaixo eu tenho o triângulo e o step. Esse step inclusive precisa dar um prato nele. Bom, o acabamento do porta-malas não é lá essas coisas. A gente tem a lataria aparecendo, a gente tem algumas partes do amortecedor aqui também aparecendo. Aqui por trás a gente vê os fios, etc. Mas é assim, é um porta-malas, ninguém vai viajar aqui dentro. Então, convenhamos, né? Pra quê? Enfim, vou dar uma fechada aqui. Ei, beleza. Bom, então vamos entrar de novo na caranga e vamos bater um papo. Bom, agora a gente vai falar dos pontos positivos e negativos desse carro, por que eu gosto tanto dele, e por que eu acho que ele é uma ótima opção perante aos outros concorrentes, né? Porque esse carro ele concorre principalmente com o Gol 1.0, né? Mas a gente tem outros carros como o Clio também que concorre junto, os Corsas, o Classic, né? 1.0 e etc. E por que eu acho que esse é um bom carro, é uma opção muito boa para se considerar na hora de comprar, né? Primeiramente, nossa, o flash desligou e eu vou ficar sem bateria. Você está de mentira. E é por isso que eu vou enfiar o USB aqui. Puta merda, só falta essa porra desligar. Desliga não, nego. Opa. Tá carregando, espero. Bom. Tenta ligar o flash. O flash não vai ligar de novo. Enfim. Vamos lá. O que eu gosto nesse carro? Primeiramente, eu quero que vocês tenham uma coisa na cabeça. Palio Economy não necessariamente significa economia de combustível, tá? Ele é econômico relativamente, tá? Ele é relativamente econômico, porém, não tanto assim, tá? Eu coloco uma mistura, né, de álcool e gasolina sempre. É muito difícil eu colocar só gasolina, só álcool. E eu tenho andado cerca de 9 a 10 km por litro na cidade. E na estrada, o meu consumo chegou a 14, 15. Tá? Claro, se eu colocar gasolina, o consumo ele diminui, né? Até porque o carro ele gasta menos. Mas assim, para 1.0, eu acho que ele poderia fazer um pouco mais. Apesar de não ser um carro beberrão, ele anda muito bem para 1.0, porque o motor Fire ele puxa muito bem e o carro é leve. Então ele ele tem um bom desempenho, né, para um carro 1.0. Só não espere que você vai colocar 2 litros de pitu no seu tanque e rodar até a Venezuela e voltar. Tá? Ele não é um Uno, para falar a verdade. Mas ainda assim é um carro relativamente econômico. Mas eu gosto nele, o que eu gosto dele também é em relação a preço de peça. Tá? Preço de peça de reposição, manutenção, mão de obra, para tudo quanto é coisa que você for fazer é barato. É muito, muito barato. Tem peça que você vai comprar que é 30 reais, 50, 60, não chega, não passa muito disso. Peça de acabamento é 40 conto, sabe? É muito baratinho e para você manter um carro desse em um estado assim impecável é uma coisa muito viável, né? Tinha condições de pegar um carro de uma categoria superior? Tinha, tá? Eu tinha condição de pegar um carro, por exemplo, talvez um Astra, ou talvez até um Gol de uma geração nova, sim, tá? Mas para a condição que eu tenho hoje,
talvez eu não conseguisse arcar com algumas peças, né? Até porque peça de Astra, se eu não me engano, é um pouco mais caro. Eu tava de olho num Peugeot 207 também, que as peças também são caras. E eu preferi pelo Palio, principalmente por causa dessa facilidade de manutenção, né? Além das peças serem baratas, você acha em praticamente qualquer lugar, né? Você vai no mercadinho, a mulher não tem troco, ela te dá um pistão de Palio. É muito, muito fácil mesmo de achar peça e é muito fácil de achar um mecânico que mexa com Palio, né? Eu tinha a Ninja 250, era muito difícil de você achar um mecânico que conseguisse mexer bem com a moto, né? E com o Palio é bem diferente, eu senti muito essa diferença. Senti muito, muito mesmo, né? Porque eu lembro que com a Ninja eu ficava rodando várias cidades, porque aqui tinha um cara só que mexia e ele acabou indo embora. Então eu tive, nossa, era um inferno para achar alguém que mexesse na moto bem, né? Não que tentasse mexer e cagasse com o carro. Então, é isso, o preço de peça, manutenção de peça, o carro é relativamente econômico e tem um desempenho muito bom. É um carro bonitinho, tá? Apesar do ano dele, ele tem um desenho bem bacana. A versão Economy, como vocês conseguiram ver aqui, o painel dela não é do Palio G3, tá? Ele é a versão do G2, que é aquela versão mais antiguinha. Foi uma economia boba, na minha opinião, apesar do painel não ser horroroso. Poderiam ter colocado o Palio G3, mas é o que tem para hoje. É o painelzinho que é simples, mas funciona muito bem. Não me incomoda muito, tá? Além disso, né, o espaço interno dele é legal, tá? Até porque eu não carrego muita gente no carro, né? Eu não costumo encher o carro de amigo e sair, então eu sou uma pessoa que é mais sozinha, né? Tem eu, minha namorada, a família da minha namorada, etc. Mas não é muita gente que eu carrego nesse carro, né? E o espaço interno dele realmente não deixa muito a desejar, não, tá? Pro meu uso. Tá? Se você tem uma família muito grande, se você é uma pessoa grande, né? Se você tem 1,80 m, 1,90 m, ou se você é uma pessoa com mais peso, etc., que precisa de um carro maior, talvez o Palio ele fique um pouco espremido para você. Mas no meu uso, eu sou uma pessoa relativamente pequena, eu tenho 1,73 m, com 67 quilos por aí. E eu não me sinto apertado de forma nenhuma no Palio, né? Eu me sinto bem confortável. Bom, falando dos pontos positivos, né? Vamos falar dos negativos, até porque é um carro e, como todo carro, ele tem alguns pontos que precisa de atenção, né? Claro que ele não é o carro perfeito e eu vou explicar para vocês quais são os pontos negativos desse carro. Primeiramente, né, como eu estava falando, o consumo dele poderia ser melhor, tá? Ele não é beberrão, mas ainda assim, para um carro 1.0, leve, etc., mesmo tendo um desempenho legal, ele poderia gastar um pouco menos, tá? Esse é o primeiro ponto, não é exatamente negativo, mas também não é um ponto positivo, até porque o carro leva o nome de Economy, né? Então, putz, podia fazer jus ao nome, né? Enfim, o segundo, vamos lá, ruído interno é um probleminha, tá? Se você passa em terreno irregular, né, seja paralelepípedo, seja buraco, seja rua ruim, sabe aquelas ruas ruim mesmo? Se você estiver levando alguém, você precisa virar pro lado e falar, ó, não importa o que aconteça aqui, o carro não vai desmontar, tá? Porque o barulho interno, eu moro num lugar que tem paralelepípedo e é um inferno. Às vezes nem o som do rádio consegue dar conta, né? Muito barulho mesmo, mas em terreno irregular. Se você está numa rua legal, uma rua lisa, ou que não tem muita imperfeição, o carro não vai fazer barulho, tá? Mas quando você passa em obstáculo, puta merda, o negócio é foda, porque bate, eu não sei o que bate aqui, cara, principalmente a parte do painel, que é essa parte aqui, ela faz uns ruídos estranhos,
né? Principalmente se você tiver com moeda aqui. Se você tiver com moeda aqui, cara, parece uma escola de samba. Os amortecedores traseiros, eles fazem um pouco de barulho. Eu não sei se é por conta do carro mesmo ou se é questão desse carro, mas faz barulho, tá? Outra questão, não me incomoda, tá? O que eu vou falar agora não incomoda a mim, mas pode incomodar você. O carro ele não tem um bom isolamento do ruído no motor, então a gente consegue escutar não é uma Brasília, tá? Que você escuta cada pistão batendo. Não, você escuta o motor trabalhando. Eu vou até ligar para vocês aqui. Não me incomoda porque eu gosto, tá? Eu gosto de ouvir o motor. Mas tem gente que prefere um carro mais silencioso. Ó. O barulho do motor, ele chega dentro do carro. Porque tem alguns veículos que você praticamente não escuta. Mas nele, ó, ele invade um pouco a cabine. Para algumas pessoas isso pode incomodar. Para mim, não incomoda, tá? O ar-condicionado ele gela bem, os difusores de ar funcionam perfeitamente, tá? Sinceramente, eu não consigo pensar em muitos pontos negativos nesse carro, tá? Um outro ponto negativo que pode incomodar você, a mim não incomoda muito, é a questão do acabamento interno, né? Apesar dele ser bem feitinho, né? Ele ser bem trabalhado para o valor dele, pode ser que incomode alguém pela simplicidade, né? Eu não consigo ligar o flash ainda, me desculpe. Mas pode ser que incomodem, talvez a pessoa quer um painel mais bonito, quer um display mais cheio de coisa, um porta-luvas um pouco maior, etc. E pode ser que se incomode na hora que entre num carro desses. Tá, a mim não incomoda, até porque eu não acho que é necessário, tá? Você ter um puta porta-luva, um painelzão de avião e etc. Num carro que eu tô aqui pra economizar, entendeu? Eu tô aqui pra não gastar dinheiro, eu tô aqui pra ser pão duro mesmo. E eu não ligo pra luxo, entendeu? Então, se você quer um carro que tem um painel mais bonito, etc., talvez você se incomode, tá? Eu não ligo muito. Enfim, além disso, além do acabamento interno e baralá, uma coisa que pode incomodar um pouquinho, inclusive para mim não incomoda, mas pode incomodar para você, é que a direção hidráulica, apesar de ser hidráulica, ela é um pouquinho pesada. Tá? Eu não sei se é só no caso desse carro, pode ser que você ache um outro Palio que seja mais macio, mas no caso do meu, a direção hidráulica ela é um pouco pesada. Já troquei o óleo da direção, já fiz toda a manutenção e ela é assim mesmo, tá? Então, talvez se você quer aquela direção macia, que você rode com o dedo, talvez você também se incomode um pouquinho. Tá? Uma outra coisinha que eu queria mostrar para vocês ficarem atentos, esse é o econômetro, certo? O econômetro do carro. Na cidade, você nunca vai conseguir deixar ele no verde, tá? Não importa o que você faça, a menos que você ande no Passo da Tartaruga, sabe? Aquele tiozinho que a rua é 50 por hora, ele anda a 30 com 50 pessoas buzinando atrás. Se você andar assim, você consegue manter no verde. Caso não, eventualmente, cara, o negócio vai subir para amarelo, vai subir lá em cima, depois vai voltar, porque é cidade, o carro é 1.0. Então, esse econômetro ele vai te ajudar muito, muito mesmo em estrada, tá? Quando você chegar na velocidade que você quer, você solta o pé, você consegue enxergar pelo econômetro, ele ajuda bastante, tá? Ajuda bastante no consumo. Eu pego uma estrada de velocidade relativamente alta, eu consigo andar a 120 por hora, tá? Com o econômetro aqui embaixo, ó. Não gasta nada. É claro que ele vai gastar para a velocidade que ele tá, mas ele vai gastar o mínimo, mínimo, mínimo possível. Tá? Isso ajuda bastante, mas em questão de cidade, esquece isso aqui, cara. Você não vai conseguir deixar isso aqui no verde, não. Bom, então é isso. Eu acho que eu falei tudo que eu me lembre agora sobre esse carro. É um carro que eu adoro bastante, tá? Eu recomendo
Se você está à procura de um carro, seja primeiro carro, seja segundo ou terceiro, não importa. Se você quer um carro que você paga um valor relativamente baixo nele, no caso, esse Fiat Palio Economy 2010, que ele tem o Kit Celebration e tudo mais. Inclusive, ele tem a câmera de ré, vou até mostrar para vocês aqui. Ela funciona bem. Essa é a câmera de ré. Claro que ela foi colocada, ela não é do carro. Mas enfim, eu achei esse carro aqui por R$19.400, tá? Você vai achar um Palio mais básico, etc, por valor cerca de 15 mil, 16 mil, tá? Então varia um pouco dependendo dos opcionais. Mas se você quer um carro barato, que seja fácil de manter, né, barato de se manter em ótimas condições, né, se você quer um carro para você rodar, seja em cidade ou estrada, você quer um carro que vai ficar com você, um companheiro mesmo, tá? Que não vai ficar te dando dor de cabeça, que você vai te levar para qualquer lugar sem frescura, sem firula, sem nada. Eu recomendo muito um Palio desse para você, tá? Se você quer se você é uma pessoa que quer um pouco mais de luxo, quer uma coisa mais enfeitada e etc, e quer algo com um visual mais atual e com mais funções, etc, talvez o Palio ele deixe um pouco a desejar para você, tá? Porque ele é simples, ele não é simples de extremamente simples, mas ele é um carro bem honesto, entendeu? Ele vai te dar o que ele pode pelo valor que você tá dando para ele, entendeu? Então, se você é uma pessoa que quer mais luxo, mais conforto, um puta banco, um painel da hora, etc, um visual atual, o Palio vai... esquece o Palio, tá? Mas se você é uma pessoa que quer um companheiro mesmo e não liga para muito luxo, tá? Você tem um conforto muito legal pro preço que você paga nele, tem um desempenho muito bom, consumo ótimo, um consumo bom, tá? Um acabamento bom, um porta-malas da hora, um banco confortável, tá na medida do que você paga nele. Se você quiser um carro com um excelente custo-benefício, eu realmente recomendo esse carro. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo longo, mas eu espero que eu tenha conseguido explicar tudo o que eu quis sobre esse carro, como eu gosto dele, tá? E eu vou ficar com ele por muito tempo ainda, vou fazer outros vídeos sobre isso. Se você não é inscrito, considere se inscrever aqui embaixo, tem um botãozinho de se inscrever, vai ajudar bastante. Se você quiser deixar um comentário, dando alguma opinião, falando sobre alguma experiência sua com algum outro carro ou com o próprio Palio, sinta-se livre, está aberto para vocês, eu vou estar respondendo sempre que possível. E deixa o like aqui embaixo, vai ajudar bastante para que eu saiba que vocês estão gostando dos vídeos que eu estou mandando. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado, até a próxima, um abraço e falou!